Olá, crianças! Boa noite! Tudo bem por aí? Que bom! Vamos começar mais uma aula de evangelização hoje? Então, como de costume, vamos fazer o quê? A nossa prece. Vamos lá? Todo mundo então de olhinhos fechados, elevando o pensamento a Deus. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre de amor, agradecemos por esse dia de hoje, que nós possamos ter uma ótima aula de evangelização, que nós possamos aprender bastante e levarmos todos esses ensinamentos ao longo da nossa vida. Pedimos em especial que os senhores possam proteger as nossas casas, os nossos familiares, os nossos amigos e a toda a humanidade. Que assim seja e graças a Deus. Muito bom, vamos começar então a aula? Pois bem, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Gente, alguém já passeou ou fez alguma viagem sozinho, sem os pais, sem os responsáveis? E aí, quem já fez? Algum acampamento, algumas férias fora de casa? Então, hoje a nossa história tem o título de Já Sabia, Já Conheço e Já Sei. Vamos ouvir a nossa história? Gente, conta-se que Cecília tinha o costume esquisito de pensar que tudo ela sabia, embora tivesse apenas 10 anos de idade. Se contavam alguma novidade para Cecília, ela logo respondia: "Ah, já sabia." Se lhe mostravam um livro interessante ou alguma coisa nova, algum jogo, o que ela falava? "Ah, já conheço." Se apontavam algo na vitrine, ela comentava: "Ah, eu já tinha visto antes." Se procuravam dar-lhe uma surpresa, algum presente agradável, ela logo exclamava: "Ah, eu já sabia que ia ganhar isso." Se explicavam então algo difícil para Cecília, ela já falava: "Eu já sei." Não queria admitir que nunca houvesse alguma coisa que ela não soubesse. Ora, como proceder com uma forma de agir dessas, como essa, era de se esperar que ela não era muito simpática a ninguém. Muitas pessoas não gostavam da Cecília por conta desse comportamento. Motivo, pois, os pais dela tinham preocupações e sempre andavam aborrecidos por conta do comportamento da Cecília. Certo dia, porém, algo aconteceu na casa da Cecília, uma animação enorme na casa da senhorita Já Sei. O pai dela anunciou que a levaria para passear em São Paulo. A menina estava super contente e, sempre com seu costume esquisito, não se cansava de dizer que, embora nunca tivesse ido a São Paulo, ela já conhecia aquela cidade através da internet, através da TV, de fotografias e revistas. Afinal, então, chegou o dia da viagem de Cecília para São Paulo. Enquanto viajavam, o pai ora lhe chamava a atenção para a beleza da paisagem, ora procurava contar-lhe algo sobre a cidade que iriam visitar. Mas tudo a Cecília reagia da mesma forma. "Ah, eu já sabia, já conheço, já sei." O pai, então, resolveu mudar de assunto. "Suponhamos," disse ele, "que se você se perdesse em São Paulo, o que você faria?" "Ora, papai, lógico que eu voltaria para casa." "Mas como, minha filha?" "Ué, muito fácil. Eu iria até a rodoviária e pegaria um ônibus." "Mas como saberia chegar até a rodoviária?" perguntou o pai. "Não vejo nada de difícil. Eu sei chegar até lá," respondeu a garota, muito convencida. O pai nada disse, mas tomou uma resolução. Chegando na cidade, foram visitar o Museu do Ipiranga. Olhem aí na imagem, o Museu do Ipiranga. Cecília estava muito interessada no monumento. De repente, notou a falta do pai.
onde estaria o pai de Cecília? Papai, gritou aflita. Pô, pai, onde está o senhor? E ela ficava olhando pelos lados. Nenhuma resposta. A menina andou em torno do monumento, caminhou para a frente, voltou para o mesmo lugar e nada. O pai havia desaparecido. Horrorizada, olhava para as centenas de pessoas que passavam ao seu lado, em todas as direções, e lembrou-se de que havia dito que saberia ir só para casa. Mas como? Quem lhe indicaria qual ônibus ela deveria pegar? Nem sequer sabia o nome da estação onde havia descido. O que fazer então? Então, o que aconteceu? Cecília, sozinha, começou a chorar. Por alguns instantes, pareceu que ninguém tinha reparado ela ali naquele local. Todos estavam com muita pressa e muito ocupados. Mas depois de certo tempo, aproximou-se dela um guarda, que lhe perguntou bondosamente o que havia acontecido com a menina. Ai, eu me perdi, respondeu Cecília soluçando de tanto chorar. Perdeu-se? Mas com quem estava? Respondeu o guarda. Com meu pai, mas não sei aonde ele foi. Onde mora você? Não sou daqui e nem sei o nome do hotel onde estou hospedada. Ah, fez o guarda. A coisa está complicada. Vamos dar um jeito. Venha comigo. A menina, sempre soluçando, acompanhou o bondoso guarda. Mas mal havia dado alguns passos quando ouviu uma voz querida chamar. Cecília, minha filha, ainda bem que te encontrei. A pequena virou-se e num salto se atirou aos braços do pai. Filhinha, eu só queria saber se você sabia o caminho de volta para casa, como você havia dito. A garota, com vergonha, encabulada de verdade, abaixou os seus olhinhos para o chão. Mas a lição foi boa, pois toda vez que era tentada a dizer já sabia, já conheço, eu já sei, ela se lembrava do passeio para São Paulo e sempre ficava de boca fechada. Então, crianças, como nós vimos nessa história, né, da Cecília, nós reparamos uma característica da personalidade dela, não é? Que era a falta de quê? De humildade, não é? Ela era muito convencida e ela sempre respondia que sabia de tudo, que conhecia tudo, que sabia de qualquer coisa que lhe perguntasse. Pois bem, então, pegando o exemplo dessa história, vamos cruzar com o ensinamento de Jesus, tá bom? Jesus nos disse a seguinte frase: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu pergunto para vocês, crianças, o que é ser pobre de espírito? O que Jesus quis dizer com isso, com essa expressão? Gente, Jesus havia nos dito que bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que é deles o reino dos céus. Então, de quem seria o reino dos céus? Quem seriam esses pobres de espírito? Gente, os pobres de espírito, Jesus quis dizer que são as pessoas que possuem a simplicidade de coração, ou seja, humildade de espírito. Tá bom? Então, aqui ele quis dizer que o reino dos céus é dos simples, tá? Das pessoas sem vaidade, não é? Então, gente, o que nós entendemos? Que a humildade, tá bom? A humildade é uma virtude, é algo que a gente vai conquistando ao longo da nossa vida e que ela é muito importante. Aí nós lembramos do quê? Da evolução espiritual. Nós já comentamos disso, não já? A evolução espiritual, gente, é uma mudança interna, é uma mudança de cada um dentro dos seus próprios corações, tá bom? E ela se traduz o quê? Na melhora dos nossos pensamentos, na melhora das nossas ações, tá bom? E ocorre através da mudança das nossas atitudes para melhor. Através do quê? Da prática do bem.
Então, nós sermos humildes, né? Nós sermos simples, nós não querermos falar que sabemos de tudo, que nós somos melhores do que o outro, tudo isso nos faz evoluir, tá bom? Então, com essa lição de hoje, trazendo a importância da humildade nas nossas ações e nos nossos pensamentos, nós vamos então encerrar a aula, tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Vamos falar com Deus? Então, todos de olhinhos fechados, elevando o pensamento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe tantos ensinamentos importantes para a nossa vida, nós te agradecemos hoje, Mestre querido, por esse ensinamento sobre a importância da humildade. Que nós possamos fiscalizar, tomar conta dos nossos pensamentos e das nossas atitudes para que possamos sermos os humildes, pessoas simples de coração. Assim, agradecemos imensamente por essa oportunidade de nos reunirmos, ainda que de forma virtual, para estudarmos os seus ensinamentos. Agradecemos também a Deus pelas nossas famílias, pelas nossas saúdes, pelos nossos corpinhos. E assim pedimos a permissão para que possamos encerrar mais uma tarde de evangelização. Crianças, uma excelente semana para vocês, tá bom? Se quiserem fazer alguma sugestão de aula, de atividade, algo que vocês queiram saber, mandem pelo WhatsApp da evangelização, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!